Inventor está ajudando cada vez mais projetistas e engenheiros a resolverem desafios complexos de desenvolvimento de produtos. Esse ano, o Autodesk Inventor apresenta aos seus usuários a versão 2021 com uma série de aprimoramentos para ajudar você a fazer muito mais em menos tempo. Meu nome é João Vitor Pirotto, eu sou especialista técnico de produtos da MapData. Hoje iremos abordar as principais novidades do Autodesk Inventor 2020 e 2021. Apenas algumas orientações antes de iniciarmos. Durante a apresentação, peço por favor que deixem os microfones com mudo habilitado. Caso tenha alguma dúvida, podem realizar o questionamento por chat. O tempo estimado da apresentação é por volta de 1 hora. E no final da apresentação, se vocês se sentirem confortáveis, podemos liberar para a sessão de perguntas e respostas. A princípio, iremos abordar quais foram as principais novidades com relação à interface e, comparado com versões anteriores, o Inventor na versão 2020 ele apresenta um tema de interface de usuário que faz parte do aprimoramento e atualizações de temas claros. Esses temas eles tocam todos os aspectos da interface do usuário, incluindo sistemas de cores e os ícones de cor de plano de fundo. Além disso, há novas pré-definições gráficas projetadas com as alternativas de tempos gastos que ajudam com os parâmetros de exibição. E se você estava acostumado a visualizar os ícones de peças e montagens do Inventor na cor amarela e azul, agora você irá se deparar a partir da versão 2020 com a cor cinza e a cor azul. Também com relação à versão 2021, a Autodesk ela ouviu nos últimos anos a necessidade de implantação de um tema escuro. E alguns usuários não gostam das luzes claras dos temas atuais porque isso irrita os olhos. Para a versão 2021, a Autodesk ela lançou uma pré-versão da versão escura, um tema escuro, que permite ao usuário que ele configure o seu Inventor possa trabalhar com esse novo tema. Para que o usuário ele possa permitir o uso dessa aplicação, basta ele navegar até a File, localizar o recurso de Options, em seguida navegar até a guia Colors, escolher o plano de fundo e trocar o tema para uma versão escura. Nesse momento vai ser apresentada uma mensagem dizendo que ele é uma pré-versão e ao clicar em continuar, você tem acesso ao novo tema, o tema Dark, no qual ele vai disponibilizar para você essa interface. Algumas referências desse comando, devido a ele estar na pré-versão, não foi lançado o tema escuro por completo. Então, durante o uso, pode ser que você se depare com algumas referências, alguns campos que ainda estejam listados com uma aparência em branco. Mas com o lançamento final dessa versão, quando ele não estiver mais nesse pré-lançamento, a ideia é que esteja todas as caixas de diálogo, todos os comandos lançados já para essa versão com o novo tema escuro. Com relação a essa vantagem do tema escuro, é uma necessidade de que usuários da comunidade do Inventor solicitaram para a Autodesk e eles fizeram essa implantação. E com relação a isso, seria uma questão mesmo visual, um aspecto visual, em que você não tenha digamos ali, force os olhos para um tema claro, com relação a um tema claro. Também na versão 2019, a primeira interface de trabalho que foi visualizada é um novo painel de propriedades. Então, usuários que trabalhavam com o comando role na versão 2019 se depararam com esse sistema de apresentação de visualização de um painel de propriedades. Esse painel de propriedades é um painel compacto que você pode alocar ele junto ao browser, economizando um espaço na sua área gráfica, e através desse recurso ele permite que você realize edições diretamente no seu modelo de peça, através do recurso ativando a Sketch disponível. Você pode realizar uma modificação no Sketch, essa modificação ela é atualizada, em seguida você consegue retornar para a operação de extrusão.
seja ela para uma operação de extrusão ou qualquer outra propriedade de trabalho que você vai ter disponível de acordo com essa nova interface. O ganho, a vantagem que você tem desse recurso seria economizar o espaço disponível da sua área gráfica e a sua edição direta ali no seu ambiente de trabalho. Conforme eu havia comentado, na versão 2019, o primeiro comando que foi implementado nessa interface foi o comando holder. Em seguida, para a versão 2020, foram apresentados novos recursos como, por exemplo, o comando extrude, revolve, sweep e thread, foram as implementações de um novo painel de propriedades. Então, se você estava habituado a trabalhar como ele era anteriormente apresentado, na versão 2020 você tem uma nova interface de trabalho. E agora, para 2021, esse recurso estendeu essas propriedades para o comando bend, o comando coil, combine, o split. Além deles também o decall, thickness, o delete face e o copy objects. Então, se no 2021 você utilizar algum desses recursos, você irá se deparar com uma nova interface de trabalho que você não estava habituado a trabalhar nas interfaces anteriores. E será uma interface semelhante a essa de trabalho que você está visualizando. Quando acessa o recurso do comando disponível dessa nova versão, ele vai ser disponível essa caixa de diálogo para que você possa trabalhar. Na versão 2020, uma única seção do Inventor, através do momento que você está trabalhando com duas telas, existe a possibilidade de você clicar e arrastar, seja um arquivo de uma seção de peça, ou uma seção de detalhamento, ou então até mesmo uma montagem para uma outra janela. E a partir do momento que você desenvolve essa atividade, você está com apenas uma única instância do Inventor, trabalhando com duas telas em referências diferentes. Então, aqui é um exemplo que você tem, você pode estar trabalhando na montagem e editando ali, né, visualizando diretamente os aspectos de detalhamento desse desenho. A partir desse momento, você pode retirar questões de medidas, já extrair a lista de material, entre outros recursos que estariam disponíveis no ambiente de detalhamento, à medida que você trabalha com duas telas. Então, nesse caso, se você tem o hábito de trabalhar com essas duas telas, isso ajuda bastante na questão da produtividade. Para o ambiente de peças, chapas metálicas, um aprimoramento comparado em relação à versão 2019 para 2020 foi o aprimoramento da melhoria de reconhecimento de ilhas no esboço. Então, se vocês direcionarem a atenção aqui para a seção 2019, vocês podem observar, a princípio, a caixa de trabalho da versão 2019 com relação à caixa de diálogo do comando extrude. Então, ele é um painel de propriedades, uma nova forma de trabalho. E além desse recurso, perceba que ao posicionar o cursor do mouse para tentar realizar uma extrusão, observe que qualquer parte que na versão 2019 você posicione, ele acabava selecionando essa geometria por inteiro. E se você precisasse pegar um ponto específico, você teria que trabalhar com os recursos como o split, ou então até mesmo criar uma linha de construção. E com isso você conseguiria utilizar o recurso ali da identificação daquela região, daquela ilha. Já a partir da versão 2020, você tem a disponibilidade, a partir do momento que você está trabalhando com o cursor do mouse e passa sobre essas regiões, você tem uma facilidade para desenvolver essas representações. Então, para efeito de comparação, aqui eu estou com a interface do Inventor, vou carregar o mesmo arquivo. Ao inicializar essa propriedade, ele vai ser carregado o documento. Então, perceba que nesse documento ele possui um único sketch com várias regiões, várias representações. Ao acessar o recurso do comando extrude, perceba que agora ele é um painel compacto, eu posso alocar ele junto ao módulo, com isso eu economizo um espaço aqui na área gráfica, e com relação ao uso das propriedades, eu tenho a disponibilidade para selecionar qual que é a orientação que eu quero escolher. A partir do momento que eu escolhi uma determinada propriedade, posso trabalhar aqui com os recursos de criação e de extrusão, e ele me permite o acesso direto ao sketch.
Uma vez que eu acesso essa propriedade direto ao Sketch, eu tenho acesso a todas as dimensões em que esse modelo foi dimensionado. Posso selecionar ele e falar que eu quero alterar, por exemplo, o valor dele de 30 para 25. Realizei a edição do furo, em seguida eu posso voltar para a operação de extrusão. Ao voltar para o ambiente de extrusão, ele permite que eu crie aqui essa primeira extrusão com essa configuração. Em seguida, dê continuidade para que eu possa adicionar outras representações para esse modelo. E aqui, nesse caso, também tendo acesso ali ao mesmo sketch, posso realizar aqui alguma edição, alguma modificação e voltar a alteração aqui para o ambiente de trabalho com a extrusão. Feita essa operação, posso confirmar com OK e tenho aqui a criação da extrusão e uma edição direta no ambiente de sketch. Um recurso também implementado na versão 2021 é referente à seleção de objetos na área gráfica. Na versão 2020, se você precisasse selecionar determinadas regiões para aplicar uma aparência para o modelo, você teria que apertar o cursor, com o cursor do mouse, o botão esquerdo, você teria que clicar na face desejada, manter pressionado a tecla Shift, e ao clicar na seleção dessas faces, você teria ali a identificação da região para aplicar uma aparência, algum recurso do tipo. Na versão 2021, você tem agora a possibilidade de abrir uma janela de seleção, que através dessa janela de seleção você consegue englobar várias faces em uma única seleção. E essa seleção ela está dividida entre, dependendo do fundo que você trabalhar, uma janela de seleção verde, na qual ela vai pegar todos os objetos que estejam próximos dessa janela, estejam cruzando ali aquela representação, ou então uma representação em vermelha, uma janela de representação em vermelha. Quando você dimensiona ela nesse sentido, no caso da direita para a esquerda, ela vai pegar apenas as seleções dos objetos que estiverem dentro da janela. O que estiver fora, ela vai ignorar a seleção. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa peça. Digamos que eu preciso trocar a aparência dessa região para as versões anteriores. O método que eu que era utilizado, eu tinha que pressionar a tecla Shift e selecionando aqui as propriedades de face por face. Se por acaso eu clicasse fora e errasse alguma face, teria que estar iniciando aqui novamente o aspecto de seleção. Já nessa versão, posso abrir aqui uma janela de seleção, então veja que ao abrir aqui da esquerda para a direita, ela fica numa cor vermelha e vai ser selecionado apenas o que tiver completo dentro dessa janela. Diferente da direita para a esquerda, ele envolve todas as seleções que estejam interseccionando essa janela. Nesse caso, eu quero trocar aqui somente a aparência dessas faces selecionadas, consigo acessar aqui os recursos de aparência, e nesse recurso de aparência vocês vão perceber também a princípio que ele teve uma alteração do aspecto de interface de trabalho. Então, aqui apenas foi uma visualização gráfica, essa é a nova interface do painel de materiais. Você pode escolher um determinado material desejado e aplicar essa referência para aquele modelo de peça. Então, com isso, você tem uma facilidade maior para trocar a aparência dos objetos. E esse fluxo também ele pode ser otimizado a partir do momento que você seleciona o recurso de seleção de corpos para estar abrindo aqui a caixa de seleções para identificar um corpo desejado. Implementado também na versão 2020, o comando wrap ele permite a planificação de faces que não pode ser facilmente calculadas com os padrões de chapas. Então, se você trabalha com planificações você trabalha com peças de estampos e tem a necessidade de realizar essa planificação, na versão 2020, a Autodesk disponibilizou o recurso do Unwrap, que ele permite que você realize a planificação desses tipos de propriedades. Então, nesse caso, o comando ele fica disponível na 3D Model, no caso, ambiente de peça, não sendo um ambiente de chapa, e eu tenho disponível o comando Unwrap. Ao selecionar o comando Wrap, ele é apresentado como também um painel de propriedades e permite que eu selecione uma determinada face para planificação. Essa face, ela, na versão 2021, esse recurso ele foi implementado para que eu possa controlar os posicionamentos desse modelo. Então, ele pode ser alinhado com o modelo, ele pode ser alinhado com o plano, plano XY, XZ,
e também o YZ. Ele permite que eu realize o controle dos comportamentos dessa representação, podendo escolher entre uma forma de representação linear ou então até mesmo uma forma de representação rígida. Na forma de representação rígida, agora na 2021, ele vai suportar a seleção de múltiplas arestas de furos. Então, para quem trabalhava com ele até a versão 2020, ele suportava apenas uma única seleção. À medida que você utiliza aqui o recurso do Rigid Align, ele vai permitir que você controle outras regiões que são aplicadas a essa face. E com isso ele vai apresentar uma malha mostrando as regiões de maior tensão daquela geometria que foi planificada. Uma vez que você escolheu o comportamento daquela região com controle às posições desejadas, ele gera uma planificação de uma superfície e você tem a possibilidade de isolar esse modelo e também recuperar essa informação a partir de uma única chapa. Essa chapa ela permite que você selecione ela e realize uma exportação desse objeto, no caso dessa face, ou então até mesmo se você precisar trabalhar com ela na questão de detalhamento, você tem a possibilidade de criar um desenho, navegar até a sua template de trabalho, realizar a posição da peça estampada, gerar os rebatimentos necessários. Em seguida, buscar o recurso novamente e implementação da versão 2018, agora você tem a possibilidade de usar arquivos de superfície ou então até mesmo arquivos de malha para trabalho. Nesse caso, queremos trabalhar com itens de superfície e no recurso de componentes eu quero um Wrap Isolated. Então ele isola a representação desse perfil e eu tenho ali o modelo com a indicação planificada. Aqui eu tenho as representações do estampo e aqui ele no formato planificado. Um outro recurso também implementado na versão 2020 foi a possibilidade de você poder desenvolver um sweep através de uma varredura de um corpo sólido. Então, nesse caso aqui, nós trabalhamos com a questão de múltiplos corpos, sendo um perfil de corte e sendo um corpo que será executado o corte. Ele vai permitir que você desenvolva, no caso, para quem trabalha com desenvolvimento de projetos de ferramenta, você desenvolva o caminho daquele recurso. Então, nesse caso, aqui nós temos uma situação. Observe esse arquivo que ele está com o corpo 1 e o corpo tool. O corpo 1 ele é representado por esse cilindro com o chanfro. Em seguida tem aqui o tool, que ele vai ser a ferramenta que vai representar o corte ao longo desse caminho. Então, se eu acessar essa propriedade, navegar aqui até o comando sweep, ele vai habilitar um novo painel de propriedade. Nesse painel de propriedade, eu devo habilitar a opção Solid Sweep como ativa. Então, Solid Sweep On. Ele permite que você selecione o corpo de corte e identifique o caminho. Ao selecionar o caminho, você vai ter aqui os comportamentos, onde ele vai poder juntar um material, executar um corte, ou então até mesmo uma intersecção. Nesse caso, irei executar um corte e o corpo sólido que vai sofrer esse corte vai ser a representação do body. Ao confirmar com OK, esse perfil ele vai desenvolver aquele caminho de representação. Então, é essa posição, eu quero ter essa representação. Com relação às propriedades de montagem, a partir da versão 2020, agora existe a possibilidade de você realizar aplicações de rosca. Então, se você trabalhou até a versão 2019, não existia esse recurso disponível para que você pudesse aplicar uma rosca em um ambiente de montagem, um ambiente de solda, e agora esse recurso está disponível para que você possa trabalhar com ele. Então, para isso, irei carregar aqui um arquivo de montagem, um arquivo já que contém algumas representações de soldas, e nesse arquivo eu tenho aqui alguns pontos de fixações que eles devem ser submetidos
a aplicação de rosca. Então, para isso, aqui no ambiente do Assembly, no recurso do desenvolvimento de uma operação em 3D, se eu estiver trabalhando ali com a propriedade de um simples arquivo de montagem, ele vai disponibilizar a guia 3D, eu vou poder trabalhar com esse recurso. No caso, como eu estou trabalhando com solda, eu tenho aqui a questão de processo, poder preparar esse arquivo para receber uma operação de usinagem antes da solda, ou então fazer uma usinagem após a operação da aplicação do cordão de solda. Aqui eu quero realizar uma determinada aplicação, então posso estar acessando aqui o ambiente de preparação, e ao acessar esse ambiente eu tenho disponibilidade aqui do recurso thread. O comando thread ele também é um novo painel de propriedades, no qual eu posso estar selecionando a face desejada, e aqui ele permite que eu trabalhe de acordo com as representações que eu tiver disponível. No caso, selecionado o Azimetric Profile, o tamanho que eu tenho disponível é um 16, um M16 por 2, mas eu poderia trocar aqui essa classificação, escolher a direção entre esquerda e direita. E se por acaso ele não tivesse a rosca por completo, eu poderia entrar aqui com o valor da profundidade dessa rosca e até mesmo um deslocamento de offset da face selecionada. Além desse recurso, foi implementado também nos painéis de propriedades para alguns comandos a questões de pré-definições. Então, digamos que essas operações são operações que eu realizo com muita frequência nas operações de roscas em montagem. Então, posso salvar essa pré-definição, criando um novo preset, indicando esse preset com um determinado nome. Eu vou colocar com o nome MapData. Ao salvar essa configuração, confirmo com OK, ele faz a aplicação da rosca no modelo de montagem. Digamos que eu precise aplicar para esses outros modelos, posso acessar aqui o recurso thread e perceba que ao selecionar um determinado corpo, nesse caso aqui, se eu realizar qualquer alteração, mudar para uma isometric, ou até mesmo um outro tipo de nomenclatura, ao selecionar aqui a propriedade, alterando ela para sem pré-definições ou com pré-definições, eu escolho a pré-definição que eu salvei, e ele recupera ali todos os valores daqueles campos de propriedades. Então, com isso, se eu estiver trabalhando com uma referência que ela é padrão, e eu uso esse padrão com muita frequência, eu posso salvar esse recurso em pré-definições, e a hora que eu for utilizar, eu apenas faço a definição das faces desejadas. Nesse caso, salvei ela e apliquei, e aqui eu tenho, então, a relação da aplicação dessa representação de rosca para montagem. A partir da versão 2020 e também na versão 2021, o Inventor ele sofreu também alterações com relação aos painéis de propriedade para os comandos do Frame Generator. Então, na guia do Frame Generator, agora para os comandos do Insert Frame, o Change Frame, Reuse Trim, Change Reuse, Corner e Frame Member Info, eles possuem um novo painel de propriedades. Então, também se vocês se depararem com esse ambiente e forem trabalhar com esse recurso, essa daqui vai ser a nova interface disponível para vocês. Além disso, também na versão 2020 foi implementado o recurso de você poder inserir um cap de fechamento nos perfis do Frame Generator. Aqui eu tenho uma representação de uma montagem que ela deve ser suportada através de uma determinada estrutura. Eu vou abrir essa estrutura para que eu possa trabalhar com ela. Essa estrutura ela tem um modelo de representação de um esqueleto. Vou navegar aqui a relação da guia design e ao acessar o comando do Insert Member, observo que ele é carregado também como um painel de propriedades. Nesse painel de propriedades, ele inicialmente, além do ser um painel de propriedades, ele também vai possuir o recurso de pré-definições, apresentado anteriormente no recurso de threads. Eu vou poder trabalhar com propriedades de seleção. Quais são as entradas? Eu posso fazer a seleção de uma entrada de uma simples aresta, ou então até mesmo trabalhar com a representação de ponto através de ponto. E com isso ele criaria então essa representação desse perfil. Nesse caso eu quero trabalhar aqui com uma representação de uma simples aresta, selecionando então essas orientações para que eu possa trabalhar com esse arquivo. Nesse painel de propriedades, na versão 2021, ele permite que eu habilite alguns zoom de visualização
onde eu posso aproximar diretamente no modelo e escolher especificamente qual que vai ser o ponto desejado para trabalho. Então, nesse caso, para essa representação, aqui eu quero selecionar para que eu possa definir ele para esse modelo, esse daqui, essa indicação, essa daqui, essa, também essa. E nessa representação eu quero escolher aqui o plano médio para que ele possa posicionar. Com isso ele já ajusta ali todos os modelos e a aplicação de zoom, ela pode ser definida com o zoom na peça que eu estou editando, ou um zoom no modelo do perfil, ou então até mesmo uma referência anterior. E com isso são as propriedades de zoom que eu tenho disponível para que eu possa trabalhar com ele. Mas ainda assim eu tenho a possibilidade de estar selecionando aqui o cubo de visualização e escolher a melhor orientação para que eu possa trabalhar. Após definidos os pontos, os principais pontos de posicionamento, defino qual que vai ser a norma de trabalho. Nesse caso, vou definir aqui pela ISO, o tipo de família. Então, além disso, eu teria a categoria de um perfil de um metalon, uma viga I, uma barra chata, ou qualquer que seja o perfil que você vai trabalhar. Selecionar o padrão, definir a família de acordo com a categoria selecionada e quais seriam os tamanhos disponíveis. Você também teria a possibilidade de estar escolhendo material e aparência. E para algumas referências, também agora na versão 2021, existe a possibilidade de você selecionar um determinado ponto e falar que você quer realizar um deslocamento dessa geometria com base nessa extensão. Então, veja que a partir do perfil selecionado, eu consigo clicar e arrastar ele numa dimensão em X e uma dimensão em Y. E se por acaso eu não quiser essa dimensão, nos campos de deslocamento de offset, eu posso definir o valor referenciado para 0. Nessa posição, vou aceitar aqui essas informações e observo que ele vai ser apresentado a caixa de criações de perfil. Essa caixa ela vai ser baseada de acordo com a classificação de file names default no campo de arquivos de nomes, nomenclaturas e nomes de arquivos para o ambiente dos recursos da pré-definição. Então, no caso, se você acessar até o recurso file, navegar pela propriedade de opções, você vai ter a disponibilidade de escolher o recurso desejado, como que vai ser o comportamento do nome desses arquivos. Então, navegando até file, até o application options, file novamente, ele vai ter o file names default. Esse files name default, ele controla a referência para o frame generator e, além do frame generator, agora ele tem disponibilidade para trabalhar com tube and pipe e com mirror copy. O que seria esse recurso? Basicamente, você define um nome para o que é montagem, um nome para o local onde ele vai ser salvo, o seu arquivo de esqueleto e a propriedade de peça utilizada. Com essas referências, você tem aqui nomenclaturas de uso que você pode buscar como nome de montagem, arquivos números indexados, datas de salvamento e até referências de projetos. E uma vez que você configura o nome do arquivo, essa pode ser a mesma apresentação para o item que vai ser visualizado no browser. Então, essas daqui são algumas referências que você pode setar e definir para o uso do Frame Generator, Tube and Pipe, ou até mesmo para o Mirror Copy, agora na versão 2021. Além dessas propriedades, agora, ao utilizar o recurso de inserção de um componente, você pode estar definindo uma representação de seleção de uma determinada aresta, posicionar de acordo com o centro desejado, então eu quero trazer ele para essa posição. Aqui eu já vou definir também essas representações. Aceitar essa configuração, que ele vai posicionar esse modelo com essa referência. E eu quero realizar aqui alguns acabamentos. Esses acabamentos eu quero realizar aqui com Trim Extend. Então, para a propriedade de Trim Extend, eu quero selecionar essa face e esse perfil. E esse perfil deve ser limitado a essa face. Então, apliquei ali a relação desse recurso e agora aplicar aqui para esse perfil curvo. Nessa região também a definição dessa face e essa representação. Então, observe que ele limita, né, a região daquele membro àquela posição. Novamente, para concluir aqui essa orientação,
desse perfil. Com isso, eu vou aplicar aqui com OK. Eu vou pedir para ele fazer a inserção de um outro perfil estrutural, uma posição desse membro. E com relação a isso, ao confirmar com OK, agora eu quero que ele realize o acabamento para essa face curva. Então, no caso, agora para a versão 2021, ao você utilizar os recursos de acabamento, você pode estar selecionando uma face curva e aplicar aqui essa determinada região. Se você utilizar um perfil de uma cantoneira, ou até mesmo uma classificação de uma viga I ou algo do tipo, aqui nós podemos selecionar qual que vai ser essa orientação. Quero que seja a, a essa posição, no caso com o ângulo de 90, e com essa posição. Vou confirmar com OK. Ele vai ser indicado com essa representação, e ao trabalhar com os perfis de criação de entalhe, utilizar o recurso Note, eu posso falar que eu quero selecionar um determinado perfil, em seguida a representação de corte para esse perfil. Então, esse perfil e o membro de corte. Ao trabalhar com o membro de corte, ele vai reconhecer o formato desse perfil. Eu vou poder trabalhar aqui com a definição de alguma espessura, extensão do perfil e algo do tipo. Então, ao realizar essa aplicação, agora o comando Note ele suporta, além de para esse tipo de perfil, uma representação de uma viga aí. Além dessas representações, o recurso do Insert Cap permite que você realize um determinado fechamento e uma face desejada. Então, se você precisa fazer a aplicação de uma sapata, ou então até mesmo fazer um fechamento de um tubo, algo do tipo, agora para a versão 2020 você tem um recurso para trabalho com o Insert Cap. No recurso do Insert Cap, ao trabalhar com essa referência, você tem alguns formatos para que possa trabalhar, sendo um modelo interno ou então até mesmo um modelo externo, a espessura de representação desse perfil, sendo indicado aqui a 10. Se ele for uma representação de área de expansão maior, você pode definir qual que vai ser esse valor. Aqui no caso, para fazer uma fixação através de parafuso ou algo do tipo. Ou até mesmo se ele tiver a questão de um determinado deslocamento, você pode controlar essas orientações. Então, nesse caso, eu quero fazer um apoio para essa viga nessa posição, e ao confirmar com OK, ele vai gerar aqui uma região, um preenchimento através do recurso do Insert Cap. Com isso, né, aqui é uma representação dessa estrutura, para que eu possa visualizar e ela possa suportar aqui esses recursos disponibilizados a essa posição. Com relação à performance do produto, agora para a versão 2021 você tem uma maior facilidade para trabalhar com as questões de arquivos que estejam, no caso, trabalhando com o iPart ou iAssembly. A questão de mudanças e alterações que você tem disponível, eles atualizam de forma mais rápida, e também ao trabalhar com recursos padronizados, como retangular pattern, circular pattern, então até mesmo o recurso do Driven Sketch, que ele permite operações padronizadas, você tem respostas mais rápidas de modificação. Uma outra questão também é com relação à seleção de peças, então a seleção de vários componentes no ambiente de montagem, você tem aí uma performance nesse desempenho, e para inserir também uma submontagem no ambiente de montagem, você não precisa, o tempo de espera que você levava para ter que carregar o seu modelo e posicionar, ele é menor em relação às versões anteriores. Ele tem uma questão da abertura atualizada, um fluxo de montagem e uma navegação gráfica otimizada. Com relação ao ambiente de detalhamento, a partir da versão 2020.3, está disponível o recurso do Measure, onde ele permite que você capture a medida de uma determinada aresta de peça, sem que você precise aplicar realmente uma dimensão. Então, voltando para aquele conceito de trabalho para duas telas, né? Se você trabalhava com duas telas, você teria disponível aqui esse recurso, essa orientação apenas para capturar uma medida. Utilizando o recurso Measure, você verifica aquela medida e volta a projetar numa outra tela.
Na versão 2021, quando você trabalha com uma determinada montagem e ela tem uma referência classificada com item como referência, esse item ele não é contabilizado na sua lista de materiais e também ele não apresenta o recurso do seu detalhamento. Então, com isso, né, ao realizar ali a cessão dessa propriedade, aqui eu tenho um determinado arquivo, tenho essa lista de materiais e digamos que esse componente, eu quero que ele seja listado como uma operação de referência. Se eu realizar essa referência desse modelo e pedir para criar um detalhamento dessa representação, eu posso escolher uma template para posicionar esse arquivo, informo a posição dessa montagem, e ao confirmar com OK nessa propriedade, observe que, devido ao fato dele ser um item de referência, ele não é apresentado como um aspecto no ambiente de detalhamento. No entanto, a partir da versão 2021, eu consigo realizar o controle dessas vistas e ao acessar a propriedade do Model States, eu teria aqui a possibilidade de estar trabalhando com o controle de margem e também a definição aqui de uma determinada aresta. E com isso, ele já teria aqui já a classificação de uma peça não sendo contabilizada na minha lista de materiais, modelo de referência, mas aplicando ali todas as vistas e não ocultando esse modelo. Então, se por acaso você tiver essa necessidade, agora você pode acessar esse recurso no Model State e controlar esses componentes, esses estilos de componentes. Para a versão 2020, se você precisava aplicar um diâmetro selecionando duas linhas em paralelo, elas não apresentavam o recurso de diâmetro, na hora de mencionada diretamente com o diâmetro. Então, para que você pudesse selecionar um corpo cilíndrico com diâmetro, você teria que selecionar a face circular, que no caso é essa face de representação. E selecionando esse ponto, outro ponto, você até existe a possibilidade de posicionar e inserir manualmente a questão do diâmetro. Já na versão 2021, ao selecionar aqui duas linhas em paralelo, ele reconhece se o corpo ele realmente é um cilindro ou um prisma e posiciona a simbologia de diâmetro automático. Para a versão 2021, agora é visível o recurso que facilita o posicionamento de linhas de centro. Então, se você precisa aplicar uma determinada linha de centro para o seu modelo, não necessariamente você precisa desenvolver um processo manual, que anteriormente você clicava aqui no recurso de padrão de centros, escolhia um determinado centro e aplicava essas referências. Agora, para a versão 2021, o recurso de Automated Centerline está visível, você pode selecionar as duas vistas, localizar o comando Automated Centerline e falar para o que você quer aplicar, quais são as features desejadas, aonde que ele vai reconhecer esses padrões e quais projeção, na vista frontal e também numa vista superior. Escolhendo ali de acordo com os rebatimentos, ou clicar no recurso OK, perceba que ele já posiciona automaticamente a linha de centro para essas representações. Com relação ao rebatimento de vista, na versão 2021, a Autodesk trabalhou com os recursos de detalhamento e ao escolher uma determinada template, agora você pode já posicionar automaticamente o rebatimento dessas vistas. Então, se você estiver trabalhando com uma montagem, algum arquivo de representação desse tipo, ao acessar ali esse ambiente de montagem, você tem a disponibilidade de selecionar os componentes, né, quais são os componentes que você deseja realizar o rebatimento, a orientação de uma determinada vista, e você faz uma pré-configuração na sua própria template, para que quando você selecionar essa montagem e levar essa montagem para o ambiente de detalhamento, você tem a possibilidade já de posicionar elas automaticamente. Então, nesse caso, aqui eu tenho essa representação
dessa montagem, eu quero gerar o rebatimento dela, posso selecionar ela, e observo que aqui eu já tenho algumas configurações realizadas para o meu arquivo de template. Então aqui eu tenho uma folha A0 para montagem, uma folha A1 de montagem, A2 também de montagem, A3 e A4 de peça. Então eu vou falar para ela aqui, ó, que eu quero trabalhar com essa referência numa folha, digamos que seja uma folha A2, vou pedir para criar o rebatimento dessa vista, e eu quero estar posicionando a representação desse arquivo. Então, olha só o que ele fez. Ele já posicionou as vistas conforme havia definido nessa propriedade. Aqui ele traz uma caixa de diálogo para que eu escolha qual que vai ser a melhor representação. No caso, como eu já tenho as 3 primeiras vistas principais, eu seleciono apenas um rebatimento de vista. Falo que ela vai ser aqui através de um formato shaded, e ao conformar com OK, ele já me posiciona 3 vistas e aqui eu estou posicionando. E como eu já tinha uma lista configurada aqui para ser apresentada, ele também já posiciona ela. Nesse caso, você pode dar continuidade e realizar aqui o posicionamento de dimensões para que você possa trabalhar com o dimensionamento do seu produto. Então, com relação a aplicações de altura e essa vista aqui, eu quero pegar essa referência e essa daqui. Então, com isso, ele já evita o trabalho que você teria para posicionar a vista, posiciona ela automático, você posiciona uma isométrica, ele recupera a lista. E com isso, você realiza ali o detalhamento desses rebatimentos. Com relação a isso, esses daqui são as principais novidades aí para o ambiente de peças, montagens e detalhamentos do Inventor. E agora eu vou, para a gente partir para a reta final, eu vou abordar um pouco sobre a questão da interoperabilidade. E na interoperabilidade, eu tenho a disponibilidade agora para trabalhar com o arquivo referenciado do Revit diretamente no Inventor. E para que eu possa abordar esse fluxo de trabalho, eu vou falar para ele o seguinte: eu tenho aqui a interface de trabalho do Revit, eu quero abrir um determinado arquivo, e esse arquivo ele é um prédio da Autodesk, onde ele foi desenvolvido por um arquiteto, um projetista, desenvolveu aqui esse projeto a nível arquitetônico, a nível de construção em BIM. Se vocês observarem aqui essa parte dessa proteção solar, aqui esses toldos que nós temos, eles foram criados a partir de uma classificação de famílias. Então, ao carregar aqui essa operação dessa família, nós temos um arquivo suficiente para que eu possa trabalhar com a propriedade de inserção desse modelo em BIM pelo Revit. Mas, a nível de projeto de fabricação, a nível de modelagem industrial, esse desenho aqui ele não é suficiente para que a gente possa trabalhar com os detalhes de fabricação desse modelo. Então, nesse caso, eu posso referenciar esse arquivo do Inventor e trabalhar com esse modelo a nível de um detalhe completo, com todos os detalhes para a fabricação. Aqui eu vou abrir o arquivo de trabalho. E aqui o que vocês estão vendo é um arquivo de uma forma um pouco mais detalhada, porém aqui nós temos a possibilidade de estar utilizando os recursos de modelagem para manufatura. Nesse caso, ele me apresenta aqui os aspectos de lista de materiais, onde eu consigo visualizar todas as informações de construção desse todo, né, a proteção ali solar, para posicionar aquele modelo. Inclusive, eu consigo estar realizando aqui otimizações desse projeto. Então, no caso, uma vez que eu trabalho aqui com o Inventor, existe a possibilidade de usar o iLogic para que eu possa efetuar aqui algumas operações. Então, nesse caso, eu teria aqui a questão dele de profundidade. Com relação a essa profundidade, eu vou trabalhar com valor equivalente a, a 1.150 milímetros. O número de perfil eu quero que seja equivalente a 8. E a inclinação dele eu quero que seja definida a 10 graus. Ao conformar com OK, ele vai assumir aqui essas propriedades e vai ali atualizar esse modelo. Então, se por acaso lá no projeto do Revit tiver a necessidade de alteração, essa informação ela pode ser passada para aqui, no caso, a pessoa que desenvolveu o projeto de fabricação desse modelo, onde ele contém o nível de construção, com todas as informações,
ele faz ali as modificações que forem necessárias. Nesse caso, eu vou redefinir aqui ele e trazer ele para orientação padrão, o que eu já tinha definido ele antes para trabalho, porque eu vou posicionar ele dessa forma no modelo de Revit que está vinculado no Inventor. Então, nesse ponto, eu vou fechar esse arquivo, eu não quero salvar ele. Vou buscar aqui meu arquivo do Revit. E esse arquivo do Revit, ele é referenciado diretamente no Inventor. Uma vez que eu referencio esse arquivo diretamente em Inventor, né, quando eu trabalho aqui com os recursos do Place Imported CAD Files, existe a possibilidade que eu possa estar vinculando esse arquivo. Então, aqui no caso, esses são os formatos de arquivos suportados. Eu posso escolher aqui, no caso, a extensão de um arquivo RVT, então um Revit Project, e ao vincular esse arquivo, eu tenho a disponibilidade para posicionar ali a proteção solar. Nesse arquivo aqui, eu já me adiantei e fiz o posicionamento de algumas referências, mas para que eu possa mostrar para vocês, eu utilizei um recurso aqui que é o iCopy. Então, com relação do iCopy, eu posso trabalhar aqui com a minha referência do meu modelo, escolho meu arquivo que eu preparei para que eu pudesse trabalhar aqui no Inventor, e com relação a essa orientação, eu tenho aqui alguns níveis, né? Eu teria, digamos, a garagem, seria o parking, depois eu teria a sala do o nível 2 e o nível 3. Então, nesse caso, eu preparei aqui um arquivo para que eu pudesse posicionar essas representações, onde eu tenho disponível aqui, então, a definição da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma elevação a oeste, level 3, painel 2, que ela está localizado ao topo e à esquerda. Eu quero posicionar ele também ao topo e à direita, então estou fixando aqui alguns pontos, e por fim eu quero definir ele aqui abaixo e à direita. E com essa representação eu faço aqui esse primeiro posicionamento. Então, para aquele arquivo que eu havia criado a nível de fabricação, é essa a posição, o detalhe que eu quero estar realizando o preenchimento nessa área. E para isso eu faço uma preparação antes nesse arquivo para definir ali, digamos, a autoria, o trabalho com o comando do iCopy. Essa representação eu fiz através de uma única representação, digamos aí, manual, mas eu posso também fazer a representação desse modelo de uma forma padronizada. Então, se a gente observar a lateral desse nosso projeto, aqui desse prédio do Autodesk, eu tenho mais 4 posições. Nessas 4 posições, eu quero utilizar o mesmo recurso do iCopy e também utilizar aqui o mesmo arquivo. Ao utilizar esse mesmo arquivo, eu vou falar para ele que dentro da referência de trabalho com iCopy, eu quero trabalhar com os recursos padronizados. E uma vez que eu tenho esses recursos padronizados, eu posso escolher algo como se fosse semelhante a um retangular pátria. Então, eu quero trabalhar com ele aqui numa questão de orientação associativa. Já para esse modelo aqui, eu vou trabalhar ele ao sul, level 3, painel 1, ao topo e à esquerda, ao topo e à direita, abaixo e à direita. Então, ao selecionar aqui essa representação, ele vai me indicar aqui 4 representações de modelo, vou confirmar essa seleção, e a partir do momento que eu confirmo, eu vou estar aplicando esses resultados para que ele seja replicado ali para os outros modelos, as 4 indicações. Então, nesse momento, ele está salvando os meus arquivos em disco, né? Ele está executando o meu iCopy, representando a posição 1, a posição 2, 3 e 4, e ao concluir aí essa representação, eu já tenho já o posicionamento desses 4 itens. E o porquê esse processo é fabricado, né? Lembrando que lá o arquiteto, o projetista que desenvolveu esse projeto, ele desenvolveu ao nível de trabalho BIM. Ele tem o posicionamento, tem a representação ali daquele modelo, mas esse arquivo que ele fez não é destinado à fabricação. Aqui no Inventor, a gente trabalha com arquivo destinado à fabricação, porque nós temos acesso a todas as configurações de listas e todas as nossas propriedades de trabalho. Então, com isso, essa representação aqui que eu teria disponível, eu posso colocar esse modelo e depois, posteriormente, eu teria também a possibilidade de, se eu quisesse criar
diretamente esse arquivo no Inventor, teria a possibilidade de criar ele e exportar esse modelo aqui de acordo com os dados do Bean Content. Então, o Bean Content permitiria que eu exportasse um IFC ou então até mesmo um arquivo de família do Revit. E lá no Revit eu poderia inserir já esse arquivo. Só que digamos que com um acabamento refinado e para a pessoa contratada, né, para a empresa contratada que fosse utilizar esse projeto, ele realmente iria utilizar esse dado de projeto aqui para fabricação. E esse daqui é um fluxo de trabalho com o Autodesk Revit. Essa foi a primeira questão de nível de interoperabilidade. A minha segunda interoperabilidade que eu teria era referente ao trabalho com o Fusion 360. Então, para quem não conhece, o Fusion 360 é uma solução também Autodesk, que efetua algumas operações semelhantes do Autodesk Inventor Professional. No entanto, ele é um software que trabalha com o seu, digamos, processamento em nuvem. Então, ele é um software muito bom para trabalho com a parte de superfície, e você tem a disponibilidade de estar integrando essas duas soluções. Com base nisso, né, a forma que você pode integrar essas representações, ele funciona da seguinte maneira. Aqui eu vou carregar um arquivo para que a gente possa trabalhar em cima dele. Que ele é um arquivo que ele começou inicialmente a ser modelado no Inventor, mas digamos que eu quero utilizar alguns recursos de modelagem de forma livre e coisas do tipo relacionadas ao Fusion 360. Então, com isso, né, através do Desktop Connector, é possível fazer essa integração. Aqui o que vocês estão visualizando é a interface do Fusion 360. Nessa interface de trabalho, eu posso falar para ele o seguinte: aqui eu já carreguei os arquivos do Inventor, eu já disponibilizei ali algumas peças que foram realizadas em Inventor, eu quero trabalhar o desenvolvimento ali da operação em cima dessas peças. Então, com base nesse ponto, nessa representação, eu vou falar para ele o seguinte: inicialmente eu vou salvar esse arquivo. Eu vou colocar o nome dele de Wind Map Data, salvar ele aqui nessa pasta. E eu tendo esse arquivo aqui disponível, eu vou trabalhar aqui com os recursos de criações de formas livres. Mas antes que eu possa trabalhar aqui com essa referência, eu quero criar um novo arquivo de peça, definir aqui o nome dessa peça de um grip, né, uma posição ali para que eu possa estar selecionando esse recurso. E o item pai desse componente é aqui essa montagem. Aqui eu tenho esse item definido, esse grip, e agora eu quero trabalhar aqui com a representação dessa forma. Aqui eu tenho já um Grip Spindle 2, que eu vou utilizar como plano de referência a origem de trabalho do plano XY. E ao posicionar esse plano XY, eu quero ele aqui nessa representação, essa posição, vou criar aqui a partir do centro uma indicação. Então eu quero que ele tenha aqui no caso 32 por 26 de altura. Eu quero que ele seja também simétrico. No caso, ele tem ali a questão de espelhamento para todas as suas regiões. Então, eu quero ir nessa posição. Indicar ele nesse ponto. Tamanhos dele é 32 por 26 por 12. Eu quero que ele seja simétrico. E com relação à simetria dele, ele vai ter aqui a questão de simetria em todos os pontos, nessa base. Aqui eu quero o 12 seja relacionado aqui a essa representação, então aqui eu vou deixar ele definido por 8. O nível de faces dele que eu tenho aqui disponível, essa aqui eu quero que ele seja apenas uma única face. Aqui eu quero definir 4 divisões, 2 divisões e uma. Beleza, então eu quero ter ele aqui com essa representação, essa posição. Eu vou conformar aqui com OK.
Ao confirmar aqui qual que é essa propriedade, quero definir a criação de um sketch para essa representação. E nessa representação, vou criar um círculo para que eu possa realizar aqui uma extrusão. Então, vocês podem ver que as ferramentas dele é bem semelhante lá às ferramentas do Inventor. Quero selecionar aqui essas duas regiões e aplicar aqui um corte. O perfil de corte, eu quero que ele seja passante, mas aqui ele represente apenas um único objeto. Então, de sólido que eu quero que ele represente, não quero esse daqui e também essa representação. Confirmar com OK. Vou selecionar então essa face, essa daqui, indicar ele nessa posição. Aqui de sólido, eu não quero o corpo do sólido. Esse daqui eu quero manter, e esse daqui também. Beleza. Aqui, se eu precisar trabalhar com ele, eu também teria os recursos aqui de edição, em que posso selecionar a propriedade do Edit, falar que eu quero trazer ele aqui a -6, e depois acertar a posição aqui desse corpo. Então, ele vai ficar aqui posicionado com essa representação. E desse modelo, eu quero selecionar o retangular pattern. O pattern que eu vou trabalhar vai ser através de um componente. Eu quero ter aqui esse componente em uma determinada direção. A direção que eu vou trabalhar vai ser essa. Ele vai ser duas quantidades. E a distância dele vai ser 80. Então, feito isso, eu posso ativar aqui a minha montagem. Tem aqui esse componente, essa representação. Esse corpo e esse corpo. Quero realizar uma movimentação dele para cá. E aqui eu quero capturar essa posição. Salvo esse arquivo. E agora eu vou recuperar essas informações lá no Inventor. Então, com isso, eu acesso aqui o ambiente do Inventor, utilizo o recurso do Place Imported CAD Files, e aqui eu vou navegar até o Desktop Connector. Então, aqui no caso eu preciso ter disponível para trabalhar com esse recurso o Fusion Team. Aqui eu já tenho uma equipe disponível para trabalho, tem algumas equipes. Navego até o local daquele projeto, escolho aqui o arquivo que eu salvei o nome e peço para carregar. Ele vai ter extensão ali como Fusion Design, e a partir do momento que eu carregar esse projeto aqui do Fusion Design, eu irei posicionar ele nessa representação. Então, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele está acessando, né? Está se conectando lá com a nuvem da Autodesk para que eu possa posicionar esse modelo aqui. E aqui eu quero trabalhar ele como referência. Então, aceitar aqui que eu trabalho com ele como referência, eu vou posicionar ele na área gráfica para trabalho. Ele vai fazer a importação, né? Referenciando esse arquivo. E aqui eu escolho a melhor posição e orientação. Quero orientar ele no eixo Y. Trabalhar com o comando joint. Vou pegar esse ponto e deixar ele fixado com essa referência. Aqui no joint, eu vou falar que ele vai ter uma especificação de 0,5 e o alinhamento de face vai ser entre essa face e essa daqui. E com isso aqui eu vou confirmar com OK. Aí com essa referência eu tenho aqui a possibilidade de trabalho com essa aplicação. Desse modelo, né, uma vez que eu desenvolvi ele está vinculado aqui, veja que ele está com uma representação de trabalho na nuvem, ele está vinculado, eu posso falar para ele que eu quero realizar uma determinada modificação no Fusion. No caso, é aplicar aqui uma determinada aparência. Então, eu quero selecionar esse modelo, trabalhar com aparência. Ele vai carregar a minha biblioteca de aparência. Posso buscar por um Hubber. E quero aplicar aqui esse modelo para esse arquivo.
E aqui eu vou querer trabalhar ele também para minha referência desse arquivo. E aqui na minha montagem principal, atualizei ele ali com a questão do material, salvo esse documento e volto para a interface de trabalho do Inventor. Aí no Inventor, quando eu acesso aqui essa propriedade, eu tenho aqui a possibilidade de checar por atualizações. Ele verifica aqui que eu tenho atualizações e vai fazer ali a atualização dessa última versão. Então, com isso, a partir do momento que ele realizar essa atualização dessa última versão, seja por uma feature aplicada, por um material adicionado a alguma representação do tipo, ele me atualiza nesse aspecto, com esse nível de propriedades. E, no caso, o fluxo ele sempre vai ser referenciado do software de origem. Então, se eu desenvolver isso daqui no Inventor, eu tenho que fazer no Fusion, tem que fazer as modificações no Fusion para ele ser atualizado aqui no Inventor. As modificações que eu fizer desse arquivo para lá, ele só vai atualizar para o arquivo que estiver vinculado na nuvem. No caso, essa peça aqui, ela é a desenvolvimento do grep nativa do Fusion, então ela não será atualizada. Mas esse conjunto aqui, né, como ele está realizado ali ele é um arquivo, digamos, do Fusion, ou do Inventor que está na nuvem, então a partir do momento que eu realizar ali as modificações, eu consigo estar realizando algumas orientações dele. Nesse caso aqui, eu quero falar para ele o seguinte: esse meu perfil ele vai ter um segmento rígido, e a partir desse segmento rígido, é esse o nível de modificação que eu tenho disponível para trabalhar. Essa é uma outra integração do Inventor com o Fusion 360. E para que a gente possa finalizar, o Inventor na versão 2020 disponibilizou um recurso do Inventor Really Only Mode. Então, para quem estava acostumado a trabalhar com Inventor View para fazer a leitura e interpretação de arquivos, agora na versão 2020, quando você iniciar o recurso, clicar na propriedade iniciar e buscar aqui pelas referências iniciar, navegar até Autodesk, Autodesk Inventor 2020-2021, você vai se deparar com essa solução, Inventor Really Only Mode. Esse Really Only é uma solução de apenas leitura que você pode trabalhar para carregar aqui, seja um determinado arquivo do Inventor. Esse Read Only, né, o próprio nome já diz, apenas leitura, ele vai permitir que você faça a abertura de arquivos de peças, montagens e detalhamentos, mas não faça qualquer modificação. Então, você não vai conseguir salvar, criar novos recursos. Você vai apenas conseguir abrir o arquivo, realizar aqui a captura de algumas medidas, de alguns pontos que você achar interessante, fazer a leitura de interpretação de desenho, mas daqui não vai ficar salvo para o usuário. Esse software, né, essa aplicação, ela não consome licença e uma vez que você acessa ela, você tem direito ao ambiente aí, digamos, de leitura, né, voltada para peças, para desenhos, para detalhamentos e montagem do Autodesk Inventor. E com isso, né, essas são aí as principais novidades apresentadas para a versão 2020, 2021, e agora eu disponibilizo para vocês aí uma sessão de perguntas. Então, caso vocês queiram realizar algum questionamento, podem ficar à vontade. Eu só convido apenas vocês, né, para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, tá direcionando aí a câmera do smartphone de vocês para o nosso QR Code, no qual será direcionado lá para as redes sociais, e vocês poderão seguir e acompanhar as sequências de webinars que estão sendo apresentadas. E nesse momento, ficou disponível para perguntas e respostas. Muito obrigado. Tá certo, então, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aí pela presença, né? Deixo disponível o contato e caso queiram entrar em contato comigo um pós-webinar, né? Fiquem à disposição para estar enviando aqui um e-mail para o joão.pirota@mapdata.com disponível para que a gente possa conversar. Muito obrigado aí pela presença e até um próximo webinar.